Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a continuidade lá das prisões dos Kids Pretos, lá a investigação da Polícia Federal que mostrou um golpe em andamento que até agora não explicou por que o golpe não aconteceu, na verdade, né? O que falta explicar é isso. Se tinha esse planejamento todo, se tinha as armas, se tinha um plano, por que não aconteceu, né? E a gente vai ver aqui que esse é o grande problema. Já tem até pessoas da Folha de São Paulo criticando essa história toda. Olha só. Essa coisa toda que a Polícia Federal tá falando aí é um negócio ousado pra caramba, tem que ter prova embasando isso tudo, né? Tá ficando estranha essa história. A minha visão é que o pessoal já percebeu que flopou. O que eles esperavam com isso daí? Justamente causar um tumulto enorme, que todo mundo fala, não, realmente Bolsonaro, golpista, tem que ser preso, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas a reação típica das pessoas, mesmo fora da nossa bolha da direita aqui, foi de ceticismo. Será que realmente aconteceu isso? Será que é isso mesmo que a polícia está falando? Porque é muito espalhafatosa a coisa, né? Uma coisa muito grande, né? Vamos ver se eles vão ter embasamento nisso daí. Eu acho que não tem. Eu acho que foi justamente por falta de qualquer coisa concreta que eles inventaram esse plano aí enorme. Vamos entender esse caso aqui, porque também o pessoal tem trazido uma outra visão dessa história. Que eles fizeram essa coisa toda no último dia do G20, porque eles queriam fazer uma declaração para o mundo, né? Que o mundo inteiro ficasse sabendo que o Bolsonaro é golpista e não sei o que lá e coisa e tal. Só que eles botaram uma fantasia tão fantasiosa, botaram um esquema tão fantasioso, tão ficção científica, que não teve muita repercussão no final das contas, não. A visão de todo mundo é cética, né? Bom, eu quero ver a prova desse golpe aí mesmo, porque só essa declaração da polícia tá muito etéreo isso daí. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Onda 28 do Careca de Toga, Sou da Marvel no Poder da Caneta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já fez um vídeo ontem falando sobre esse famoso aí plano punhal verde e amarelo, outros dizem que é plano Copa 2022 e não sei o que lá, um monte de planos aí, que aliás são desencontrados, né? Veja, é o que eu falo para vocês, eu não descarto a possibilidade de algum militar maluco ter bolado da cabeça dele planos e ter mandado pro Mauro Cid ou mandado pro Bolsonaro isso daí, mas a verdade é a seguinte, nunca teve nada nisso daí, nunca ninguém levou isso a sério, quis fazer isso daí, né? E aí fica esse pessoal inventando isso daí. Ou é isso, ou é algum militar maluco que inventou esses planos da cabeça dele e tentou fazer isso chegar no Bolsonaro, e o Bolsonaro não quis nada com isso, ou é invenção pura da PF. A PF inventou essa coisa toda porque realmente não tem nada. Eu já expliquei para vocês que a PF recentemente falou, não, porque nós usamos um aparelho israelense, o Celebrite, para ver o aparelho do Mauro Cid. Meu amigo, usar o Celebrite é padrão na Polícia Federal. Isso já, no dia que pegaram o celular do Mauro Cid, botaram no Celebrite. O meu celular passou no Celebrite, pois é padrão da PF botar no Celebrite isso daí e pegar toda a informação apagada que tem lá. Muito estranho eles terem falado, não, que agora a gente... Ah, olha só, vamos fazer... Você acha que agora que eles lembraram de usar o Celebrite na investigação do Mauro Cid, né? O que o Celebrite faz? O Celebrite é um hardwarezinho, tá? Que usa hackings nos celulares de qualquer tipo, Android, iPhone, coisa e tal. E tem uma série de funções ali, tem uma telinha com um monte de coisa. Você pode ver informação apagada, você pode ver ligações com a nuvem, com o OneDrive, com o Google Drive, com não sei o que lá, pode ver um monte de coisa ali no celular, né? E, cara, isso é padrão, é a primeira coisa que a PF faz quando ela pega qualquer celular e botar lá no Celebrite e pegar as informações todas que tem lá. Por que só agora eles acharam isso daí? Porque a minha visão, posso estar errado, né? Agora eles viram que não tinham nada de plano de golpe, não conseguiram nada. Aí resolveram partir para criar uma narrativa inteira, totalmente artificial, para acusar o pessoal. Repara como é que faz sentido. São 4 celulares que não estavam em nome das pessoas que eles dizem que eram celulares. Como é que eles sabem, então, que os celulares eram da pessoa? Como é que eles chegaram nesses celulares com essas pessoas, né? De novo, eu não sei, pode ser que eles tenham essas evidências todas, pode ser que eles tenham prova disso tudo aí, vamos ficar sabendo agora. Eu acho que não tem, eu acho que eles fizeram isso daí como um grande golpe midiático, né? E a minha primeira visão é que eles fizeram isso justamente para tentar abafar algum evento que aconteceu, aquela planilha da Perse, ou então talvez a Janja falando merda, ou então o fracasso do Lula no G20, alguma dessas coisas eles queriam abafar.
Mas o pessoal estava me apontando uma coisa que faz sentido. Esse tipo de planejamento aqui, isso que estava planejado há muito tempo. Esse tipo de ação da polícia não é uma coisa que você planeja de um dia para o outro, né? É uma coisa que estava planejada já há muito tempo. Ou seja, o mais provável, então, é que, na verdade, lembra que teve aquela reunião do Lula com o Alexandre de Moraes e o pessoal ali que a gente nem ia ficar sabendo, né? O Lula com Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. Poucos dias atrás teve uma reunião desses três que não estava na agenda de ninguém e isso teria acontecido. A gente só ficou sabendo dessa reunião porque teve o cara que se explodiu lá em frente ao STF, não sei o que lá. Ou seja, a minha visão é que o planejamento era esse. Eles queriam fazer essa operação toda para justamente no G20, né, aparecer como negócio, olha só, o plano do Bolsonaro, golpista, não sei o que lá, tá a imprensa internacional toda aqui no encerramento do G20, eles queriam fazer uma grande coisa com isso daí. De certa forma, olha que coisa, a explosão do cara lá no STF, né, do tio França lá no STF, acabou melando os planos deles. Por quê? Porque aí criou dois eventos um em cima do outro. Todo mundo sabe, a imprensa, que não dá isso, não dá o mesmo efeito, né? Se tivesse um efeito de revelação grande assim, é uma coisa, mas teve dois eventos, um em seguida do outro, fica uma coisa meio estranha assim, né? E, enfim, eles estão aqui com não porque, olha só, um mapeamento de rotas, a cronologia, o plano para matar Moraes, Lula e Alckmin, segundo a PF, e aí eles botam aqui o que a PF está dizendo que eu fazer, né? Vou te ligar, faz uma estimativa, alimentação, material, 100 mil, não sei o que lá, e coisa e tal. Ou seja, se estavam fazendo alguma coisa, a gente não sabe. Mas que tinha gente planejando alguma coisa, tinha um monte de mensagem aqui. Isso aqui é verdadeiro mesmo? Não sei, né? Aí estão falando aqui que o cara poderia estar na área do Alexandre de Moraes, ali, da residência do Alexandre de Moraes. Mas, de novo, por que ele não fez no dia seguinte? Não é o que eu falei na coisa lá. Ah, o Alexandre de Moraes chegou mais cedo do STF, daí eles abortaram o plano. Tá, mas e por que não fizeram no dia seguinte? Por que não fizeram no outro dia? Por que um detalhezinho no negócio o pessoal cancelou tudo, né? Isso não faz muito sentido, cara. Isso realmente não faz muito sentido. Aí estão colocando aqui mais um monte de coisa aqui, um monte de mensagens e coisa e tal, que supostamente são desses celulares. Mas, de novo, como é que esses celulares eles sabem que são ligados às pessoas? Eles próprios estão dizendo que foram comprados em nome de outros e não tem ligação nenhuma, né? Aqui, ó. Veja documentos em que militares golpistas falam em matar Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin por tiro ou veneno. Peraí, era tiro ou era veneno? Que planejamento é esse que tem alternativas, né? E aí fala aqui no Jeca, Joca e Juca, aí depois o pessoal tá falando que não, que o Alexandre de Moraes era Lex Luthor, que não era o Juca, era o Lex Luthor, né? Não sei o que lá aqui. Um monte de coisa aqui. Enfim, a Polícia Federal escreveu um roteiro de filme bacana pra caramba, um roteiro muito legal que tá ali. Agora a gente quer ver se vai aprovar. E olha só, o que o pessoal está colocando aqui, não estou falando da direita não, porque a direita, é lógico, não vai acreditar nesse negócio. A esquerda, é lógico, vai automaticamente acreditar nesse negócio. O que a gente tem que prestar atenção é no pessoal que está no centro ali, que não está nem na direita nem na esquerda. E até o pessoal da esquerda, até a Folha de São Paulo está colocando aqui, ó, editorial da Folha. O que a Folha prensa? Suspeitas graves exigem tanto rigor como equilíbrio. Ou seja, tem que ter uma apuração desse negócio, tem que ver se está embasado essa coisa. Porque o que eles estão colocando é um plano fantasioso, um plano, né, realmente um absurdo, né? Os caras fizeram um planejamento lá com os kids pretos. Lembrando que essa história de kids pretos, isso já veio no início, né? No início já levantaram esse troço, que eles estariam fazendo um golpe, não sei o que lá. Aí viram que não tinha nada, desistiram, agora voltaram com os caras de novo. É o que eu falo para vocês, né? A Polícia Federal foi incumbida de achar um golpe do Bolsonaro. Ela está tentando fabricar esse golpe a qualquer custo, chegar num golpe a qualquer custo, né? Suspeitas graves exigem tanto rigor como equilíbrio, não sei o que lá. E estou falando aqui, a Folha de São Paulo falando aqui que, olha só, beleza, é um plano que realmente chama atenção, mas e aí? É verdade mesmo? Cadê a evidência disso aí? Cadê as provas disso daí? Tudo que eles estão mostrando até aqui é muito circunstancial, é muito aberto, parece maluco fazendo planejamento, mas sem nenhuma execução no final das contas, que é uma possibilidade realmente, né? E até já tem gente na esquerda chorando aqui, ó. Se os golpistas fossem da esquerda, a elite pediria a cabeça do Lula, diz o coordenador dos prerrogativas. Ou seja, eles já estão reclamando que ninguém está pedindo prisão do Bolsonaro, não, porque não deu impacto, ou seja, acabou que não deu o impacto que eles queriam. Eles achavam que essa revelação, esse plano, olha só que bonitos infográficos que foram feitos aqui, o pessoal botou uns infográficos bacana, um monte de imagem legal e não sei o que lá, e fez o plano golpista aqui, e os documentos, isso tudo no último dia do G20 para dar aquela, né, para todo mundo, a notícia, a imprensa do mundo inteiro ficar falar sobre o assunto. Só que meio que não colou, porque o pessoal, caramba, é isso mesmo? Não, tem certeza, porque não teve o golpe, né? Não aconteceu, né? Então alguma coisa aconteceu de errado nessa história.
Olha só, a repercussão foi morna, tá? Quem é que teve repercussão aqui? The Guardian, que é de extrema esquerda lá na Inglaterra, New York Times, É o País, só jornais totalmente esquerdistas lá fora que deram alguma repercussão, e todos eles você vê aqui que falaram, falaram alguma coisa aqui, mas tá todo mundo com a mesma ideia que eu falei, a ideia que, caramba, esse negócio aqui, essa coisa é uma história grande demais, cadê a evidência desse troço, cadê a importância disso daí, né? Ou seja, no final das contas, não teve nada não teve o impacto que o Lula esperava lá fora, essa operação midiática deles. Muito estranho. E já tá os esquerdistas chorando aqui, que não que ninguém tá pedindo a prisão do Bolsonaro, que por que não estão prendendo o Bolsonaro, e cadê não sei o que lá. Ou seja, eles esperavam um impacto muito grande. De novo, é o que eu falo para vocês. O objetivo do Alexandre de Moraes não é prender Bolsonaro. Se fosse prender Bolsonaro, já tinha prendido. Esse não é o problema dele. O problema dele é que ele tem que convencer as pessoas a não gostarem de Bolsonaro. Convencer as pessoas que teve golpe. E não tô falando da direita. Ele sabe que a direita ele não vai conseguir convencer. Ele tem que convencer o pessoal do centro. O pessoal da esquerda, de novo, o pessoal da esquerda já está convencido, o pessoal da esquerda acredita em qualquer coisa. Mas o pessoal do centro não está convencido. Tem pesquisas que mostram que mais de 50% da população brasileira não viu golpe nenhum, não percebeu golpe nenhum do Bolsonaro, não acredita nessa narrativa do golpe. Eles precisam que acredite. Então, essa é a tentativa que eles estão fazendo, uma coisa muito midiática, com uma história escabrosa, que não sei o que lá e coisa e tal. Só que todo mundo está olhando para isso falando, caramba, é mesmo isso? Tem certeza que isso aí não é um filme de Hollywood, que o pessoal roubou o roteiro ali, botou essa história? Porque, de novo, tem que lembrar uma coisa, não teve golpe, não teve nada. Então, mesmo que isso tudo aqui seja verdade, o que aconteceu para impedir que isso virasse um golpe de verdade? O que impediu? Um dia que o Alexandre de Moraes voltou mais cedo do STF, porra, parar com isso, né? Eles fariam no dia seguinte, eu faria no outro dia, eu faria em algum momento. Que história é essa, né? Enfim, até o pessoal da Folha de São Paulo, até o pessoal da esquerda já está vendo que a narrativa não encaixou, né? E dá para ver claramente que era uma narrativa, ou seja, qual que era a conversa que teve lá do Lula com o Alexandre de Moraes e com o Gilmar Mendes lá no Palácio do Planalto, que ninguém ficaria sabendo. Provavelmente eles estavam planejando isso, como é que eles iam abordar isso no G20 para dar o máximo alcance mundial a essa história, né? E, de novo, o tio França acabou ajudando no final das contas, porque como ele fez a coisa lá alguns dias antes, meio que quebrou a narrativa deles. O Alexandre de Moraes foi pego meio de surpresa com aquela história ali, e não sei o que lá, e não sabiam como reagir, não sei o que lá, e ficaram naquele negócio, né? Ou seja, essa história toda acabou não tendo o efeito que eles esperavam. Mais uma vez, eles achavam que iam criar um mega escândalo do golpe do Bolsonaro, e já falharam, já perceberam que não encaixou isso daí. Vamos ver que evidências que eles vão mostrar. É lógico que eles vão investigar agora, vão interrogar as pessoas. Aliás, você sabia que a maior parte das prisões foi feita no G20? Esses policiais que estão sendo acusados de golpe estavam fazendo a segurança do G20, para você ver como é que eram pessoas perigosíssimas, né? Totalmente contra o Lula, né? Estavam lá na polícia, lá ajudando a segurança do G20. Enfim. Bom, outra coisa engraçada, né? A ligação de Bolsonaro com o plano para matar Lula, Alckmin, segundo a Polícia Federal. Aí está dizendo aqui que imprimiram um documento na rede lá do Planalto, não sei como é que eles têm essa informação, mas diz que imprimiram, e segundo eles isso prova que Bolsonaro está lá. Eu não sei se eles já foram no Palácio do Planalto, se eles já foram no Palácio da Alvorada, mas é enorme aquilo ali. Não quer dizer que o cara estava na mesma sala que o Bolsonaro, não dá para saber isso, né? Como é que eles pretendem provar isso daí? Eles estão dizendo que a ligação do Bolsonaro com 8 de janeiro é porque o Fernandes, que era o coronel lá, o general Fernandes, que teria editado o documento, ele passeava pelos acampamentos militares ali em frente a quartel e coisa e tal, né? E eu já falei para vocês, essa coisa de tentar ligar Bolsonaro ao 8 de janeiro é a maior estupidez possível, porque no final das contas, por que Bolsonaro faria um golpe no dia 8 de janeiro? Não tem lógica nenhuma isso. Bolsonaro podia dar o golpe antes, né? Dar o golpe no início de dezembro é factível, é possível que tenha acontecido, mas nunca não aconteceu. E por que ele faria no 8 de janeiro? Não tem lógica nenhuma isso, né? Ele acabou de nomear já os generais do Lula e coisa e tal. Cara, nada disso faz sentido no final das contas, né? Então, essa é a situação. Estão tentando ligar Bolsonaro a esse caso. Mas até o Lauro Jardim coloca aqui, ó, impacientes com Bolsonaro, militares alvos usavam palavrões, 4 linhas é o caralho e coisa e tal.
Ou seja, para você ver aquilo que eu falo para vocês, Bolsonaro é o maior democrata que tem nesse Brasil. Esse golpe, que tinha gente maluca querendo golpe, eu não tenho dúvida nenhuma, tinha um monte de gente querendo golpe. O pessoal que foi para frente de quartel, muita gente ali queria golpe mesmo, né? E eu acho um absurdo. Me chamaram para ir para protesto de frente de quartel. Eu falei, eu não, meu amigo, eu sou libertário, jamais eu iria para frente de quartel pedir golpe militar. Isso é muito pior, mas nunca que eu vou nesse negócio. Enfim, que tinha gente querendo golpe militar, eu não tenho dúvida nenhuma. Bolsonaro poderia ter dado um golpe. Poderia ter dado. Ele tinha algum apoio, mas ele sabia que isso ia jogar o país numa guerra civil, porque ele não tinha apoio de 100% das Forças Armadas, que ia dar uma merda danada. Ele não aceitou o golpe. E aí, se você está dizendo que os militares estavam chateados com o Bolsonaro, porque Bolsonaro não queria o golpe, então não tem ligação com o Bolsonaro. A ligação do Bolsonaro é que ele proibiu a coisa, que ele brecou o negócio, que tinha maluco querendo isso e ele não queria, ele não quis que isso fosse adiante, né? Ou seja, essa história toda, e eu falo para vocês, imagina se fosse com Lula, imagina o Lula em 2026, sabendo que perdeu a eleição, que não vai ser reeleito, e um general vira para ele e fala, não, vamos fazer um negócio aqui, eu duvido que o Lula não tope esse negócio. O Lula ama golpe, ama ditadores, ama golpistas no mundo todo, tudo quanto é amigo do Lula é golpista. E aí, ele toparia. Bolsonaro, ao contrário, é o verdadeiro democrata, não aceitou esse tipo de coisa, né? Bom, e um último aspecto aqui que eu acho importante ressaltar, certamente vai haver uma pressão muito grande em cima dos caras que foram presos, do general, do coronel, dos garotos lá do Kids Preto, né, para fazerem uma delação premiada. É isso que eles precisam. Se alguém ali fizer uma delação premiada falando, não, porque realmente Bolsonaro me mandou fazer isso, aí fudeu pro Bolsonaro, porque eles não vão ter evidência, vão ter só a delação, só a palavra do cara. Mas como ele, com essa lorota toda que eles têm aqui, que eles estão juntando, né, vai justificar isso tudo e vão tentar colocar Bolsonaro na cadeia por isso. Vão tentar fazer delação premiada com os kids pretos, com o general. Eu alerto a vocês, se vocês fizerem isso, vão entrar numa roubada, porque olha o Mauro Cid. O Mauro Cid foi o único que cedeu e acabou assinando uma delação premiada. Já estão cancelando a delação premiada dele. Vão fazer a mesma coisa com vocês. Então prestem atenção, delação premiada com esse pessoal não dura, não firma. Ou seja, não adianta eles te prometerem um monte de coisa que no final das contas eles vão tirar igual tiraram no Mauro Cid. Então o melhor é falar a verdade e não falar nada. Ou seja, não dizer nada. Por quê? Porque não aconteceu nada mesmo. Se teve alguma coisa, foi uma lambança que não envolveu o Bolsonaro. Então no final das contas, essa é a visão aqui. Ó. A própria Polícia Federal, nessa ânsia de criar um golpe do Bolsonaro, né, de criar esse golpe do zero, acabou dando um tiro no pé nessa história mesmo, né? Eles próprios descredibilizaram a delação premiada, o Instituto da Delação Premiada. Agora, quem fizer a delação premiada agora, meu amigo, tá ferrado. Para que vai fazer? Não vale a pena fazer, você vai ser cancelada depois em seguida, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.